Olá, meu nome é Caleb e toca a musiquinha da Globo. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Não é ano novo, episódio de comemoração. Oi, eu sou a Juliana e 100 episódios não são 100 dias. Vê se valoriza. Oi, meu nome é Luana e esse episódio tá sensacional. Pô, eu pensei numa dessa aí. Sem dúvida, ele tá sempre bom. E você está escutando? O nome... Do livro! Aê! Episódio 100! Eu fiquei lembrando... Vocês lembram do canal 100? Não. Canal 100, eu lembro da loja 100. Também, né? O Zezé de Camargo e Luciano fazia a chamada, não era? Não, essa é Marabras. Marabras. Não, mas é que tinha a loja 100, era tipo uma Casa Bahia menor. Do que vocês estão falando, gente? É, uma Casas Bahia, só que ela dizia que ela era sensacional, entendeu? Entendi. Ela usava esses trocadilhos. Me plagiou, então. Foi. Pô, eu fico pensando, uma coisa que eu gosto muito no Brasil, eu sei que não é exatamente esse o tema, mas é loja, boteco, loja, qualquer coisa com trocadilhos, assim. Eu valorizo muito. O Senhor dos Pastéis. Maravilhoso, cara. Sobrancheila. É, exatamente isso. Sobrancelha é bom demais. Pô, eu acho muito bom. Paraty tem muito trocadilho também, né? É, que Paraty tá preso nisso, né? Todo trocadilho é com Paraty. É. O sorvete pensado para ti, né? Qualquer coisa do tipo. A poesia, ela vem, né? Ela vem de dentro nesse sentido, né? Mas eu valorizo também quem abraça essa onda boa do trocadilho, assim, sabe? Mesmo ele já sendo meio, né, banal, assim, eu valorizo um trocadilho. Começamos já esse episódio especial já com trocadilho, uma coisa que a gente valoriza. Gostei da entrada da Juliana também falando que 100 episódios, né, que tem que dar valor, né, porque, olha... Eu achei meio passivo-agressivo. Não, mas não tem aquele mote de relacionamento, fala 7 anos não são 7 dias. É tipo isso. É um comprometimento aqui. 100 episódios é muita coisa. Não, e assim, a gente tá falando 100 episódios pra dar uma amenizada na nossa própria loucura e obsessão, né? Porque é muito mais de 100. É 100 episódios. Já passou um tempinho. São 100 episódios fora a série O Nome da Leitora. Que já tá no 20, né? 25, 26, né? Fora O Nome da Notícia. Sim. Pô, só uma coisa, Lu, a gente tem que fazer essa conta depois, hein? Porque se duvidar, daqui uns 4 episódios a gente faz os de 200. Pô, e faz comemoração de novo e tal, e festa. Traz uns salgadinhos. As pessoas vão achar estranho, né? Um salgado de cento aí pra dar uma valorizada. Hoje, que nem hoje, né? Vou adiantar já um pouco do assunto aqui. Quem tá vendo já sabe qual é o tema, não vou falar ainda o tema, mas que nem hoje eu vou indicar um livro que eu comecei a ler e outro que eu terminei, mas um que eu não terminei de ler, assim. É isso. É o que tem pra hoje. Caleb, jovem. Não, é isso. Vai ser isso, gente. Sempre. É impressionante. Caleb gosta de viver o quê? Perigosamente. Não, tem uma justificativa, Tem uma narrativa aí. Ele não pratica esportes de inverno, que a gente estava comentando antes aqui, que, né, são... As Olimpíadas de Inverno estão acontecendo, devem estar acabando quando o episódio for ao ar, infelizmente. Né, mas todos os esportes, tirando o curling, eles são um risco à vida, né, das pessoas que o praticam. E o Caleb é jovem e não tem medo de morrer, mas não pratica esporte de inverno. Essa é a conclusão do episódio de hoje. Só descer na água, no valão, né, Caleb? É, esse daí, se a gente tivesse uma Olimpíada América do Sul, né, porque tem Olimpíada de Inverno, né, não faz muito sentido, né, hoje aqui em São Paulo fez, né, um calor... 30 graus. Gostoso, assim, então, que tipo de esporte você pode praticar com isso daqui? Chuva de verão, aí, ó. Tem que se adaptar ao lugar, né? Você sai correndo aí, descendo a rua, né? Mas eu tenho que dizer que, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que nem eu moro numa rua que é um decidão. Eu não sei, assim, enfim, tem questões aí, mas, puta, bom mesmo é decidão na chuva.
Porque você sente, assim, né, a adrenalina ali, né, de você pular com o chinelo, aquele medo do chinelo ficar ali, você calcula mal o salto que você tem que dar, eu acho que fica mais É emocionante. verdade. Tem sempre aquele momento, né, do preciso atravessar a rua. Isso, exato. Não, e você fala assim, e mentalmente, né? Eu fico pensando nos atletas, né? De como eles se preparam mentalmente. Existe também a preparação, né? Porque você olha pro chão e você fica meio tipo mente brilhante, né? O chão pisca, né? Em pontos que você pode ir ou não, sabe? Você faz o cálculo ali do risco. E se a sua cabeça estiver boa, você sabe que você já chegou lá, você já visualiza você seco do outro lado, né? Você já visualiza que deu certo. Exatamente. Mas tem sempre aquela pegadinha, né? Que você acha que é só uma poça rasinha e de repente você tá com metade da sua perna dentro de uma barra. Pô, Juliana, isso daí é uma sacanagem, né? É humilhação. Isso chama humilhação. Mas aí, assim, aí quando acontece isso, você tem que juntar toda a dignidade, não perder o chinelo, que é o importante aqui, né? Essa é a lição, e continuar, assim. Você não pode parar, assim, sabe? Você não pode acusar o golpe. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Segue em frente. Mas assim, tem o problema também de quando você tá com o sapato fechado, e aí molha o tênis, e aí assim, a sua vida não vai mais ser feliz até o final do dia, né, seu pé nunca mais vai secar. Não. Mas aí tem uma coisa que eu me orgulho, que assim, foi o momento da minha vida que eu me tornei idosa. Que é aquele momento que você não liga mais e você já leva um casaquinho na bolsa, uma garrafinha de água, um clube social ali para um momento de desespero, né, e você leva uma meia, né, a partir do momento que eu comecei a levar uma meia na bolsa, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, entendeu? Aí você troca. Sabedoria. Sabedoria da idade, né, eu acho que ela vem, demora, mas em algum momento ela vem. Existem algumas humilhações que o trabalhador passa, né? Sei lá, às vezes você pode ter um chefe que te humilha, pode ter, sei lá, alguém do seu trabalho que acaba com a sua saúde mental. Existem algumas dessas, mas outras humilhações, como trabalhar de pé molhado. Trabalhar de pé molhado é muita humilhação, não tem coisa pior. Eu acho que, assim, todo trabalhador já passou por isso. E não tem humor que resista a isso. Não, seu dia acabou ali. Nada. Não. Eu não preciso usar sapato, nunca precisei usar sapato para trabalho, assim, de dress code, né? Porque tem alguns trabalhos que exigem algum tipo de... E aí teve uma vez que eu comprei um tênis de couro, né? E aí eu peguei chuva e eu nunca mais foi triste. E aí as pessoas elogiavam esse tênis e eu só falava, quando chove não molha o pé. As pessoas, nossa, que tênis bonito. Eu, quando chove não molha o pé, cara. Essa é a moral da história. Beleza, não tem nada a ver com isso. Nem um pouco. Eu nunca tive um tênis que não molhasse o pé. Eu também não. Já tive botas, mas tênis acho que não cheguei nesse nível, não. Nunca mais fui triste. Vamos pro nosso tema, então? Vamos, porque senão isso aqui vai longe. Meu Deus, como é que a gente chegou nessa conversa? Qual que é o tema, então, do episódio de hoje? Comemoração, ó, episódio 100. A gente pegou aqui uma lista do El País. O jornal espanhol. Então, o jornal El País fez uma lista com os 100 melhores livros do século XXI. Ousada essa lista. Então, eles colocaram aqui um júri de 84 especialistas escolheu os títulos mais relevantes das 2 primeiras décadas do milênio. Então, o que pensamos aqui? A gente vai dar uma rápida comentada aqui dos 10 primeiros, até porque alguns destes a gente já falou aqui. E aí, depois, cada um de nós escolheu 2 títulos aqui da listona para recomendar para vocês. Mas aí a gente já entra já com aquele... A gente vai deixar o link, né, para quem quiser ver, dar uma olhada nessa lista. A lista tem muita coisa boa, porém... é quase o que foi o melhor publicado na Europa e nos Estados Unidos do século XXI. Não tem nenhum romance brasileiro, então já fica esse aviso, já calma, galera. Não tem BR, gente. Não tem BR, não vai ter eu nem sei, eu ia falar uns nomes, mas melhor não, mas na dúvida não tem os autores brasileiros, então tenham calma, paciência, mas lista é isso, né? Lista é o que
é o que você escolhe contar e o que você não conta, na verdade, também, né? Então, o que você está querendo dizer é que as listas existem para gerar discórdia. Só pra gerar discórdia. Pra mim, assim, a lista é basicamente isso, assim. Sobre a lista dessa do Del País. Pô, precisava tantos do Coetzee? Fica aí o questionamento. Eu gosto do Coetzee, mas essa seria minha provocação inicial. Eu acho um absurdo ter repetição de nome na lista. Porque assim, você parte da ideia de que você colocou o mais importante dele nesse tempo, Pronto. pô, é um cara relevante. Ponto. Já tá produzindo, né? Quando a gente faz episódio, a gente nem repete país. É, aí, ó. O nome do livro, ó, muito melhor que o País. Não, e os 84 críticos aí, né? Assim, porra, rolou uma preguiça aí, né? Vocês estão querendo subverter aí, ó. Só criticando. Não. A gente critica, mas a gente gera conteúdo. Vamos se aproveitar aqui. Não, a lista, a polêmica da lista é a alma do negócio aqui, gente. Caleb, você quer falar sobre o primeiro lugar? Porque as pessoas estão curiosas. Quem que é o número 1, assim, o livro mais relevante das últimas 2 décadas? O número 1 daqui da lista, e nos nossos corações, é o 2666 do Roberto Bolanho. Gostou, né, Ju? O 2666 é o livro póstumo, né? O livro que o Bolanho estava escrevendo quando, infelizmente, ele faleceu em 2004. Originalmente, ele era para ter sido publicado em 5 partes, que ele queria gerar o máximo possível de dinheiro para a família dele, mas a companheira dele, junto com o Heraldi, né, o editor dele, resolveram publicar todos juntos. E é isso, né? O Bolanho é o autor latino-americano mais importante dos últimos 20, 30 anos aí, né? E isso é uma coisa, o 2666 tá na minha meta de leitura desse ano. Esse ano sai. Talvez estivesse na meta do ano passado. Talvez. Só antes da gente ir para o segundo lugar, a nível de curiosidade, aqui nessa lista, né, dos 100 livros tem outro romance inacabado, que é o grande, né, que também é um grande livro, né, de tamanho, é um calhamaço que ficou inacabado, do Juan José Saer, que ficou na posição de número 22. Temos aí 2 romances inacabados, que eu saiba, não sei se tem outros, mas aqui nessa lista. E o segundo lugar dessa lista? Segundo é o Austerlitz, do Sebald, que a gente comentou no episódio passado, né? Não sobre Austerlitz especificamente, mas sobre o Sebald, que é um autor que a gente gosta bastante. Contei para vocês da minha saga para ler o Austerlitz, que até hoje não deu certo. Algumas pessoas interpretaram, porque eu contei o quê? Que eu estava bêbada, entrei na Amazon, achei o livro que eu nunca achava e comprei, feliz da vida. As pessoas interpretaram que o álcool me deu coragem para ler em alemão, mas não, gente, essa não é a interpretação correta. O álcool me deixou tonta o suficiente para não perceber que o livro estava em alemão. Eu comprei achando que ele estava em português, então essa é a moral da história. E a posição 3? A posição 3 é um livro da Anne Carson, que chama La Beleza del Marido, né? Eu imagino que, na verdade, ele seja um título em inglês. Que, enfim, acho que, se não me engano, ela é canadense, se não me engano. A Anne Carson está sendo traduzida bastante agora aqui no Brasil, quer dizer, bastante, né? Tiveram 2 livros nos últimos anos, a 34, né, lançou um que chama Autobiografia do Vermelho, que dizem que é um dos principais livros dela, e esse ano tem mais coisas para sair. O que sei dela, basicamente, é que ela é uma poeta muito importante, mas também uma ensaísta, tanto teórica quanto da poesia, bem interessante, assim, para quem estuda o tema, é uma pessoa para ficar para prestar atenção, assim. E nome forte do Nobel, né? Verdade, tem isso também. Em quarto, A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Queremos falar sobre o Llosa aqui? Acho que o Llosa um dia vale algum especial, assim, porque esse do Llosa é aquele que ele vai falar sobre tem uma personagem, ele vai falar sobre o Trujillo, né, que foi um ditador da República Dominicana. Enfim, é meio intercalado as histórias, mas se passa principalmente ali nos anos 60 e depois a história até volta, né. Acho que o Llosa, com todas as ressalvas, apesar do meu bode
Pega esse trocadilho com ele. E eu acho que é isso. Ele tem esses romances que fazem bons retratos da América Latina. Assim, o Festa do Bode é um dos que eu confesso que eu tenho vontade de ler. E sobre esse mesmo tema, né, do Trujillo, tem um outro livro, que é um que eu e o Caleb, a gente já falou bastante dele aqui, sim, tá na lista, que é o Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde, do Runo Dias, tá na posição de número 63. É sobre o imigrante, né, da República Dominicana, e conta um pouco a história da mãe dele durante o período da ditadura do Trujillo. E só a última coisa do Lhosa aqui, esse é um dos grandes livros que ele lança antes dele ganhar o Nobel de Literatura em 2010, né? Um latino-americano ganhando depois de quase 20 anos, né? O último tinha sido, se eu não me engano, o Otávio Paz, né? Em 89, 90. Enfim, o Lhosa depois começou a lançar meio as paródias dele mesmo, né? Já tava com o rabo cheio de dinheiro, então... Mas esse aqui ainda é dos últimos bons. Termo técnico aqui. O rabo cheio de dinheiro. Não vamos falar mais do rabo do Lhosa? Em quinto lugar, um livro jamais citado neste podcast. Inédito. Nunca mencionado, inédito. Que é o Reparação, do Ian McEwan. A gente não tem nem mais roupa para falar desse livro, né? Acho que a gente gastou todas as fichas, hein? Não, então, aí a sexta posição é um livro do Emmanuel Carrère, que é o Limonov. O Carrère é um desses autores, é um dos meus autores favoritos. Essa coisa meio da linha da ficção e do não ficção, né, e tudo mais. O Carrère, só que diferente dos outros, o Carrère sempre se coloca dentro dos livros, né? O ego dele é maior um pouco nesse sentido. E o Limonov é uma pessoa que existe de verdade, é um escritor ucraniano. Morreu, cabeça. Ele morreu, né? Mas faz pouco tempo, né, que ele morreu. Ele morreu durante a pandemia. Caramba. O Limonov é um desses personagens meio fascinantes do leste europeu, né, da Ucrânia. O Carrère vai falar dele, só que é isso, né, quase como se fosse ficção, mas ao mesmo tempo contando a infância, todas as passagens da vida dele, principalmente quando ele era meio porra louca, meio punk, meio consequente, né, pensando ainda na União Soviética. Depois ele escreve uns livros super polêmicos, ele goza de muita fama na França, ele vive um tempo na França, depois volta. Ele é uma figura ele é uma figura muito difícil de classificar. E pensando agora, né, que a gente está no limiar aí de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é muito interessante, na verdade, você ver esse personagem com esse fervor, um pouco desse leste europeu. É um livraço, assim, o Carrère é muito bom, e é isso, é um personagem, sabe aqueles personagens que quando a gente pensa, a gente fala assim, pô, esse cara daria um bom livro, um bom filme, mas ele é um cara difícil, então acho que vale aqui a recomendação, principalmente por esse estilo que o Carrère faz, né, acho que no Limonov é onde ele vai mais longe, pensando que ele tá no livro, mas o personagem principal claramente é o Limonov, obviamente, né. Só para complementar, o Emmanuel Carrère tem um outro livro aqui na lista que chama O Adversário, que, se não me engano, foi republicado faz pouco tempo, e ele é considerado o início desse estilo do Carrère. Assim, não que esse estilo já não existisse, mas assim, o Carrère começa a escrever nesse estilo a partir do Adversário, e dizem que é um baita romance, assim, infelizmente ainda não li. Em sétimo, então, a gente tem o Seu Rosto Amanhã, do Javier Marias. Sim, espanhol, né? Espanhol. Acho que talvez um dos maiores nomes, né? Pensando hoje na literatura, né, espanhola mesmo, né? Em oitavo ficou o Borges, do Adolfo Bioy Casares, que saiu aqui pela editora Aimé. Ou eu tô confundindo? Eu acho que eu tô confundindo. Esse Borges que eu tô falando é o do Mangel. Acho possível, viu, Ju? Será que o Borges daqui é uma biografia? Também não encontrei por aqui, não. Desconheço esse. Qual que é o próximo? O próximo é o primeiro do Coetzee, que é o Verão. Ele ainda vai estar na lista com Elizabeth Costello, que está na posição de número 41, e Homem Lento, na posição 61. Então, 3 posições aqui na lista, roubando o lugar de 2 escritores possivelmente brasileiros que poderiam estar aqui. Isso a Globo não mostra, né? Só uma coisa, eu acabei de achar esgotadíssimo na Amazon
esse Borges do Casares é realmente uma biografia do Borges, escrita pelo seu grande amigo. Então é isso mesmo. Caramba. Mas só uma outra coisa, esse Verão é o segundo livro de uma trilogia do Coetzee, né? Acho que a gente já mencionou esse livro algumas vezes aqui no podcast. Não precisa ler na ordem. Eu li, o único livro que eu li do Coetzee, inclusive, na vida, por enquanto, foi esse Verão. Eu acho um livro bem legal, que fala um pouco da fase adulta do que seria esse escritor, que é o Coetzee. Enfim, e aí é relatado a partir de pessoas que conheceram ele. É bem interessante. Eu gostei bastante de ler. Os outros dois, é Infância e Juventude, né? Também saíram pela companhia, né? Acho que tem em bolso, os dois. E aí o 10º lugar é o Ano do Pensamento Mágico da Joan Didion, que acho que eu comentei no finalzinho do ano passado, acho que eu comentei desse livro, né? Que a gente até falou do título, né? Que o título faz a gente achar que é outra coisa. Mas é um livro sobre luto, né? Basicamente, para quem ainda não leu. É um livro bem, bem interessante, né? A Joan Didion perde o companheiro de vida dela, né? O marido, enfim, eles foram casados durante muitos anos e eles trabalhavam juntos, eles faziam absolutamente tudo juntos. E aí esse ano de luto dela, né? E também durante esse ano, a filha que eles têm, né? Uma filha que eles adotaram, e aí depois em seguida tem um outro livro que vai falar sobre isso, né? O Blue Nights. Tem uma doença, meio que ninguém sabe o que é, então ela fica muito tempo no hospital, então ela tem que lidar com o luto ao mesmo tempo que ela tem que tentar cuidar dessa filha, enfim, é bem pesado, assim, mas é um livro que vale bastante a pena de ler. E é isso, né? Esses são os 10 primeiros. Vale a pena dar uma olhada na lista completa, né? Ver aqui se o seu escritor favorito ou escritora está na lista ou se foram cometidas injustiças. Injustiça vai ter sempre. Sim, mas aí eu queria saber das pessoas que brasileiros elas colocariam nessa lista. Eu fiquei pensando nisso hoje, durante o dia. Não consegui chegar em nenhuma grande conclusão. Porra, Juliana. Mas, né, eu tô jogando aí pra vocês essa pergunta fácil. E não, e tirasse as três Alice Moon, né? Acho que tem 3 também dela. E o Hot também tem 3. Se tirasse algum dos Coetzees, que brasileiro que a gente colocaria no lugar, né? Acho que é uma boa pergunta aí pra enquete. Vamos perguntar para os nossos ouvintes. Caramba. Mas vamos então aqui às nossas recomendações, então? Vamos. Cada um de nós escolheu 2 livros da lista. Vamos indicar aqui. Então hoje a regra era essa, não dava para escapar. Tinha que comentar um livro que tivesse aqui nesse universo. Não que tivesse lido, não era essa. A regra nunca é essa no nosso podcast. Você quer começar com a subversão, então, Caleb? Não, eu vou começar então, já que, né, enfim, tá rolando essa desconfiança aí. Eu vou começar com um livro que ele tá na minha lista de livros que eu vou ler, né, enfim, em algum momento aí na vida. Mas esse livro, na verdade, ele é um exercício. Vou já começar falando do livro, que é um romance luminoso do Mário Levreiro, né, um autor uruguaio falecido em 2004. Esse livro é um ódio à procrastinação. Então eu comecei a ler e não terminei ele. Então, na verdade, eu tô seguindo as regras do próprio livro. Vocês acham que eu tô querendo me safar aqui, indicando o livro que eu não terminei de ler, mas não é isso. É um pouco, talvez, vai. Esse livro aqui, na verdade, ele nasce em 2000. O Levreiro, ele já tá com 70 anos, né? É um escritor que passou por diversos gêneros, né? No Uruguai ele tem muito sucesso, né? Aqui ele já tinha sido publicado, eu não sei se antes, né? Pelo menos não acompanhei, não consegui encontrar outras coisas. Mas aquela coleção Outra Língua que a gente fala aqui, que a gente já comentou aqui, né? Que foi uma coleção organizada pelo Joca Terron, trouxe muitos autores latinos, né? Acho que foram 10, 12 livros. E um dos livros era o Deixa Comigo, do Mário Levreiro, e era um meio policial, assim, super divertido e super esquisito, sabe? E eu lembro que quando eu li esse, alguém falou assim, não, o bom dele vai sair ainda aí. Porque eu acho que teve um certo sucesso, não no sucesso comercial, mas teve um barulhinho quando foi publicado esse, e a companhia, obviamente, né, o Zoião sempre vai lá para publicar
pegar os autores, né? E o Romance Luminoso, o que acontece? Ele é um livro que foi lançado póstumamente, né? O Mário Levreiro morre em 2004, o livro é lançado em 2005. No ano 2000, o Mário Levreiro, ele ganha uma bolsa para escritores, né? Bolsa de Residência literária. residência, isso. Obrigado, Juliana. Ele ganha essa residência, né? Do Museu Guggenheim. A ideia, né, de que um ano, se não me engano, de agosto a julho, ele recebe um auxílio para escrever. Cara, isso é uma prática muito comum, assim, os escritores super, né, super concorrida, no sentido de, né, ser escritor exatamente não é exatamente a coisa que mais dá dinheiro, se você não é o Stephen King ou coisa do tipo, né? Então isso é uma ajuda, né? E aí o que acontece? Ele ganha essa bolsa desse museu, do museu do Guggenheim, uma bolsa da Fundação Guggenheim. Eu falo museu, mas é a Fundação Guggenheim, né? Que eu lembro do museu. Só que a ideia dele ele quer retomar, porque é isso, ele é esse escritor meio passou por crônica, conto, escreveu policial nos anos 80, e aí nos anos 80 ele tem uma virada. Ele começa a escrever mais esses romances meio autobiográficos, né? E ele começa em 84 a escrever um livro chamado O Romance Luminoso. E ele não acaba esse livro, né? Então, o que acontece? Quando ele ganha essa bolsa da fundação, o intuito da bolsa é para que ele termine de escrever, é um incentivo para ele terminar de escrever esse livro. Ele já estava meio endividado, ele já estava meio velho, ele já estava assim meio, né, já perto do Me Processa, né, quando você atinge uma certa idade. Ele até se muda, acho que de Montevidéu para Buenos Aires, porque estava com umas dívidas e tudo mais, né? E não dá nada certo para ele, na verdade. Ele fracassa em tentar escrever o livro, né? Só que no meio dessa frustração dele, ele resolve escrever um diário, que é um diário para ajudar ele, para que ele escreva todos os dias, escrever sempre, para que isso ajude ele na volta dessa tentativa dele de escrever um romance. Só que no final das contas, o romance é essa tentativa dele de diário. Só que é isso, assim, é um cara com 70 anos, ele tem tem já alguns problemas de saúde, tem uma moça que vai lá, que ele, enfim, o interesse dele, ele passa o tempo dele reclamando das coisas, lendo livro policial, então ele comenta dos livros que ele tá lendo nesse diário, ele meio ele produz uns relatórios pro senhor Guggenheim, né, para explicar que o romance tá indo, né? Só que no final das contas, o livro é essa procrastinação sem fim dele, assim, é esse processo totalmente monótono e totalmente anti um romance com coisas não tão acontecendo dele nesse processo. Só que, cara, são 500 páginas, assim, é muito maluco como é que isso é possível. Mas é isso, o romance se torna, na verdade, ele não é um romance que ele começou a escrever lá em 84, e sim esse romance dele tentando escrever um romance. Eu acho muito louco. Eu confesso que assim, eu adoro esse tipo de livro, assim, eu confesso que não só pela ideia da procrastinação, mas porque é isso, no final das contas, a frustração dele, ele já mais velho, enfim, mais decadente, né? Ele não era exatamente. Ele morre 4 anos depois dessa bolsa da Fundação Guggenheim, mas é isso, né? Esse processo dele e de como ele está pensando as coisas e como ele coloca no livro o que seria uma estrutura para um romance, só que utilizando essa forma de diário e esses relatórios e essas outras histórias e o tempo que ele fica na internet, fica jogando free-cell, paciência, vendo pornografia, lendo muitos romances policiais, ele é meio obcecado pelos romances policiais, e o livro é isso, na verdade, assim, sabe? E eu fico meio pensando nesses autores latino-americanos e esses livros inacabados, né? A gente acabou de passar na lista por pelo menos 3, né? O do Sayer, o Romance Luminoso e o Bolanho. E fico pensando que, cara, isso aqui é um romance muito latino-americano. Eu não sei exatamente explicar porquê, mas eu gosto muito, assim. Eu fiz a brincadeira do tipo, eu não terminei de ler, mas não foi por isso. Foi porque eu começo a ler 50 mil coisas, mas pô, vou indicar aqui o Romance Luminoso do Mário Levreiro. Acho que é um autor que a gente precisa conhecer. Acho que não foi publicado aqui quase nada, né? Acho que a gente tem uma dívida aí com alguns autores latino-americanos que a gente não conhece, e o Levreiro, enfim,
Porra, é um livro de 600 páginas do cara enrolando sobre... enrolando pra justificar a bolsa que ele ganhou da fundação. É maravilhoso isso. Então fica aqui o meu ode à procrastinação, que isso sim é uma coisa maravilhosa na vida. O Romance Luminoso, do Mário Levreiro, foi publicado aqui pela Companhia das Letras, com tradução do Antônio Chechenesky. Posição 33 da lista aqui, tá bem cotado. Eu fico imaginando duas coisas. Primeiro, a cara de pau, assim. Eu imagino que ele deve ser um cara muito bonachão, assim. Juliana, você olha pra ele e você pensa exatamente isso, bonachão. Porque, tipo, é muita cara de pau, do tipo, tô aí, sabe? Porque é isso, né? E o desespero, porque você recebe essas bolsas, o que você tem que já ter um projeto, né? Acho que na maioria das vezes, quando você vai fazer residência literária, você tem que se inscrever mandando um projeto, o que você quer escrever e tudo mais, assim. Mas imagina o desespero do tipo, tá, cheguei, tô aqui nessa casa, eu tenho 3 meses pra escrever o negócio. Cara, se eu fosse eu também, eu travaria, eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Quer falar hoje, Ju, em segundo? Pode ser. Eu vou falar do que tá na posição de número 76, que é o Asterios Polyp, que é um quadrinho do David Mazzucchelli. E é desses livros, acho que é uma safra desses autores, assim, que tem essa pegada de ser um pouco mais inventivo. Eu não vou dizer que eles estão inovando, porque, cara, muita coisa já foi feita em quadrinhos desde o começo, né? Eu gosto bastante de ler sobre a história em quadrinhos, né? Sobre a história das histórias em quadrinhos, então você vê umas coisas mais do começo da popularização dos quadrinhos e você vê muita coisa foda e inventiva, com a forma e tudo mais. Mas também a gente tem uma hora que a gente chegou num platô ali, né? E as narrativas ficaram, né, num esquema meio que parecido, né? De quadros e tudo mais. E aí a gente tem nessa safra, eu só vou citar rapidinho, ó, nessa posição tem o Asterios Polyp. Na posição 79 tem um livro que chama Aqui, que é do Richard Maguire, que também saiu pela Companhia das Letras. E a posição número 100 é o Building Stories do Chris Ware, que é um cara também totalmente inspirado. O Building Stories é um projeto, assim, sensacional, que eu duvido muito que seja publicado aqui no Brasil, porque vai ser caro pra cacete, assim, enfim. Mas o Asterios Polyp, eu acho que talvez seja o que, assim como aqui também, ele tem essa brincadeira com a narrativa que não é tão ousada quanto o do Chris Ware, né, do Building Stories, mas eu acho muito bem feito, assim, é muito bem realizado, e muito tempo, quando eu li no comecinho da pandemia. E, enfim, eu demorei para ler, inclusive, né? Porque ele tinha saído bem antes aqui no Brasil. Originalmente, lá nos Estados Unidos, ele saiu em 2009, desculpa. Aqui no Brasil, ele saiu lá para 2015, talvez, por aí. Mas eu demorei mesmo para ler, porque eu queria comprar. Eu fiquei meio em negação que a Companhia das Letras lançou ele sem orelha. Eu sou esse tipo de colecionadora de quadrinhos meio chata. E eu fiquei puta que eles lançaram um livro de capa branca sem ser orelha, enfim. E aí eu falei, vou comprar o importado, e acabou que eu não comprei o importado e demorei pra ler. E acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu li, assim, de quadrinhos em muito tempo. E não só pela história, mas como a forma que o Mazzucchelli ele consegue narrar. A história do Asterios Polyp é a história, assim, foca um pouco mais no fim da vida desse personagem, né, que é o Asterios, mas também tem um pouco da infância dele, até chegar aonde ele chega, né, que ele acabou de sofrer, a casa dele pegou fogo, e ele simplesmente vira as costas e vai embora. Tipo, vai viajar, pegar carona. Ele era um professor universitário, um cara super rígido, super severo, que tinha umas manias meio estranhas aí. Fica a dica, não vou ficar dando tanto spoiler. Só que é isso, ele depois desse incêndio,
Meio que ele vai viajar pegando carona, aí pega esses empregos do tipo corta grama pra conseguir o almoço, pra tentar encontrar algum sentido nas coisas, e ele quer chegar num lugar, né? Ele tem um lugar certo que ele quer chegar. Não vou falar muito mais do que isso. Então, essa jornada do Astérios, e tem um pouco, né, do porquê também ele se tornou tão sozinho. Ele é um cara totalmente solitário. E aí, o que acontece na questão da narrativa? O livro, ele é em 3 cores. O Astérios, quando a narrativa é do Astérios, é tudo em azul. E aí ele conhece uma moça no meio da história, e a parte dela é rosa. E quando eles se encontram, fica roxo. É muito bonito. E aí, assim, quando ele já é adulto e ele é esse cara acadêmico, severo, meio intelectualoide, meio xarope, ele era xarope mesmo, o jeito como ele é retratado, né, como ele é desenhado, é como se fosse formas geométricas. É tudo meio que em formas geométricas, e a personagem feminina é toda sinuosa, tem curvas, e não curvas do tipo, ai, sou sexy, não, ela é curvas porque ela toca música, ela é viva, ela assim, é o total o oposto dele. E aí, no momento que os dois se juntam, ele se preenche. Então, assim, é como se antes ele no azul e essas formas geométricas fosse meio que o esqueleto, sabe? Quando o quadrinista tá fazendo o esboço do personagem e aí faz um círculo, e aí o nariz é um triângulo, e aí depois ele vai fazer o contorno ali para preencher e fazer o rosto dele, do personagem de verdade, né? Se você vê nessas questões mais de técnica e tal, até aquele bonequinho, né? Quem tá aprendendo anatomia compra aqueles bonequinhos para fazer que eles são todos articulados, para você fazer personagem se mexendo e tudo mais. Os traços lembram um pouco esse bonequinho articulado. E aí, quando ele se encontra com a personagem feminina, ele ganha os traços finais, vamos dizer assim. Então ele brinca o tempo todo com isso. Então você sabe quando ele tá sozinho nos flashbacks pelo tipo de traço. E aí tem momentos assim, eles estão no mesmo ambiente, só que os dois personagens, só que o quadrinho fica dividido entre rosa e azul, e aí você percebe que já tá acontecendo um conflito ali. Né? Então, essa brincadeira E é simples, porque, tipo, é isso, são 3 cores, né? Ele não tem grandes... né? Não é uma coisa tão difícil de se reproduzir, né? De se imprimir, de se fazer, não tem, sabe, tipo, página que pula, nada disso, não é pop-up, não tem nada. É isso, é o traço e as cores. E aí, a partir disso, ele cria uma história super emocionante. Eu tô falando isso, eu tô querendo já reler esse livro esse ano. Quero muito reler, tá me dando vontade. E é isso, porque é um livro que vai contar essa história, e ela emociona mesmo, porque você vai, né, vendo esse personagem. Pra quem gosta de quadrinhos, é tipo uma explosão na sua cara, assim, sabe? Porque é simples e ao mesmo tempo é complexo, sabe? Eu acho sensacional. Eu fiquei muito me sentindo um imbecil por não ter comprado esse livro antes, e só ter lido depois de tantos anos, porque ele realmente é isso, assim, ele é simples e ao mesmo tempo ele é um desbunde, assim. Então fica a minha recomendação aqui do Asterios Polyp, do Dave Mazzucchelli. Lu, qual que é o seu? Eu escolhi falar sobre o Submissão, do Michel Houellebecq. Tá na posição de número 71 na lista. É um livro de 2015. E assim, eu ainda não decidi se eu gostei desse livro. Eu acho que isso nunca aconteceu antes na história deste podcast. Eu terminei de ler ele há uns 10 dias. E fazia muito tempo que uma leitura não me perturbava dessa maneira. Eu tô obsessiva pelo livro. Eu não consegui ler outra coisa depois disso. Eu tô com planos de reler o livro agora. Não assim, reler um dia. Eu quero reler este mês. E eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse livro e as pessoas sempre me falam que não vale a pena. Tipo, nem tudo isso, supera essa, segue a sua vida. Mas eu nem sei explicar por que foi um livro que
que mexeu tanto assim comigo. Eu realmente, ele fala sobre temas muito polêmicos, eu ainda não sei como me relacionar com ele, mas sei que a minha história com esse livro não acabou, assim, vai aparecer aqui novamente, um dia eu volto para falar sobre ele com mais propriedade, mas enfim, tô confusa, o episódio não é sobre minha confusão, é sobre o livro. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que se trata, né, e por que ele é um livro polêmico. O personagem principal é um professor universitário e ele está numa espécie de decadência. Faz muito tempo que ele publicou algo pela última vez. Intelectualmente, né, ele não produz nada de muito relevante, ele não tem amigos, não tem família, as relações dele com mulheres são pífias, são superficiais. Então ele está num momento de não se animar muito com o que a vida ainda reserva para ele, mas também sem coragem o suficiente para tomar uma atitude, né, para ter ali algum tipo de mudança mais drástica. E aí, essa história se passa em 2022. Então, só para lembrar, o livro é de 2015, né? Então, 2022 era o futuro, ainda era um ano no futuro, porém um futuro bem próximo, né? Iria acontecer muito em breve. Já diria a música, Lu. O futuro já começou, né, Lu? Já começou. O futuro é agora, gente. Ó, a pandemia nem o Rollback previu. Nem ele conseguiu prever essa. Mas o que aconteceu em 2022, né? Na história. Neste ano, na França, a eleição é vencida por um candidato muçulmano, que faz parte de um partido chamado Fraternidade Muçulmana. Esse partido é fictício, não existe. O próprio Houellebecq fala que os muçulmanos estão ainda muito distantes de ter um partido, né, na França, isso ainda é uma realidade distante, porém, as demais figuras políticas que aparecem no romance são reais, né? Então, o tempo todo ele vai citando pessoas, partidos que existem de fato, né? Então, por exemplo, o presidente muçulmano ele vence uma eleição contra a Marine Le Pen, que é da Frente Nacional, um partido de extrema-direita, né, da França, um partido que teve como primeiro presidente o pai dela, então ela está aí dando continuidade, né, ao trabalho do pai, e que tem dentre as suas pautas a deslamização da França, né, isso já é uma pauta do partido, de se posicionar em relação à imigração, também algumas questões ali da religião, dos costumes, enfim, eles têm essa bandeira nacionalista e protecionista muito forte, né. Então, basicamente, o candidato muçulmano venceria a eleição do partido de extrema direita, né. A Le Pen ficou em segundo lugar na última eleição, né, ela disputou com o Macron venceu, e ela já anunciou que é candidata esse ano, né. Então, são figuras que estão ali, que fazem parte da história contemporânea da França. Eu imagino que para um francês ler esse livro, a experiência deve ser maluca, assim, porque ele deve ir reconhecendo muito mais do que a gente, né, que está aqui. Enfim, pelo menos eu não tenho. Precisei pesquisar várias figuras no Google, né, não conhecia muito daqueles nomes ali, mas acho que para eles que estão lá deve ser ainda mais impactante. E assim que esse candidato, né, esse presidente assume, tem um início de uma guerra civil, né, não chega a acontecer uma guerra exatamente, mas começam conflitos ali, envolvendo pessoas que apoiam partidos de extrema direita e pessoas que apoiam o partido muçulmano. Né, então pessoas que apoiam a supremacia do homem branco, né, católicos, basicamente contra árabes, contra negros, né, contra muçulmanos. O presidente consegue pacificar a situação, né, ele assume de fato o poder, e aí gradativamente ele vai mudando algumas leis, né. Por exemplo, isso é muito forte no romance, a questão das mulheres. Então as mulheres são proibidas de estarem no mercado de trabalho, e aí é muito engraçado, né, porque as mulheres saem do mercado de trabalho e aí a França magicamente consegue resolver o problema do desemprego. E aí todo mundo fica feliz, não tem mais desemprego, né. Também em relação à educação, né, nas universidades as classes vão ser separadas, então vão ter classes de homens, de mulheres, várias pautas, né.
do que a gente considera, pelo menos do ponto de vista de um estereótipo, do que seria um governo muçulmano. E aí existem duas linhas de interpretação do livro, eu acho. O que eu pensei até agora, pelo menos. A primeira é que esse livro pode ser considerado um pouco profético, né? Talvez o Houellebecq esteja falando sobre algo que esteja para acontecer. E nos países europeus, especificamente na França, essa questão do número, do crescimento do número de muçulmanos é uma pauta. Né, a gente não tem um número ali muito confiável, mas dizem que a gente já tem 7% da população francesa muçulmana, sendo a França, né, um país que historicamente tem ali uma divisão grande entre Estado e igreja e de valores ali muito específicos. Essa é uma questão que está sendo discutida. Né, então, teria esta linha de interpretação, e assim, não podemos fechar os olhos. Eu entendi que a ideia do autor é trabalhar justamente com uma visão estereotipada do que seria o islamismo, mas ele é muito crítico, ele é muito ácido em relação ao Islã, né? Então tem essa linha. E a outra linha é que, na verdade, ele não está falando sobre o que pode acontecer, mas talvez sobre o que já tenha acontecido. Ele está falando sobre uma espécie de uma decadência ou um esvaziamento, talvez, do homem europeu, né, e da cultura e dos valores europeus. E, na verdade, isso já está num declínio tão grande que existe uma carência, não sei se é essa palavra, por parte da população, para aderir a algum tipo de cultura de fora. Né? Qualquer coisa que seja oferecida de fora, essa população vai agarrar. E aí você pode traçar um paralelo, por exemplo, com uma ocupação nazista. Né? A gente tem na França, durante a ocupação nazista, claro, a resistência francesa e muitos momentos ali de insubordinação, mas a gente tem também parte da população que aceita o nazismo, né? Que adere ao nazismo. Existem escritores franceses que se notabilizam por falar sobre isso, né? É um grande tabu e são muito odiados, mas existe essa questão na França, né? Então, é exatamente um paralelo, né? Vem essa cultura de fora que prejudica gravemente uma parte da população, né? Mas talvez, né, por interesse, por algumas questões ali, por um certo comodismo, parte da população também aceita, né? Então, é muito o cenário desse livro. E aí é curioso porque, assim, você tem, por exemplo, os professores da Universidade Francesa, lá do universo desse protagonista, que eles são afastados da faculdade, né, da universidade, e aí eles falam assim, ó, você vai ser afastado e você vai ganhar sua aposentadoria integral. Aqui você vai ter dinheiro, você vai ter todos os privilégios, fica tranquilo. Ou, se você quiser, você pode ser recontratado, você se converte ao Islã, e aí você vai ser recontratado e você vai ter um aumento de salário. Uma das outras coisas que o presidente muda é a poligamia no país. Então você vai poder ter várias esposas, talvez até escolher ali umas esposas entre as estudantes. Né? E aí esses professores aceitam, então assim, eles não têm um perigo real, uma ameaça, eles não são obrigados a aceitar, eles poderiam recusar, eles teriam a aposentadoria ali, garantias, pelo menos no universo do livro, né? Mas eles aceitam, porque quando a gente tem os nossos interesses, né? Os valores a gente deixa para lá, né? As nossas crenças, tudo que a gente, né, trouxe de importante até hoje, culturalmente, a gente, né, tudo bem, a gente se adapta, né, a gente abraça esse novo mundo. Então, é muito isso, assim, é uma figura muito patética, que abdica muito fácil de tudo que era muito importante para ele, né, ou do que ele pregava que era muito importante. Então, assim, eu entendi que é uma crítica ao Islã, mas também é uma crítica ao povo francês, né, ao francês, ao europeu especificamente. E, enfim, é um livro muito ácido, assim, gente. Eu preciso pensar mais sobre ele. Eu ainda não sei muito bem o que falar, assim, eu ainda tô bem confusa com a leitura. Mas o Houellebecq não ajuda. Eu tenho procurado entrevistas dele e ele é muito sucinto, ele não parece a mesma pessoa. Ele fala pouco, ele fala baixo, ele não alonga. Eu vi uma entrevista na Folha que o jornalista perguntava assim: o que você acha sobre a proibição dos burquinis na França?
né, aquela roupa que a gente associa muito com as mulheres muçulmanas, né, que elas usam na praia para poder estarem vestidas mesmo estando na praia, então cobre ali o corpo todo. Aí ele fala assim: "Ah, isso aí é um absurdo, jamais deveriam proibir a mulher de se vestir do jeito que ela quer. Isso aí, as pessoas não podem fazer o que elas querem". "Ah, mas o que que você acha sobre isso?". "Ah, eu não tenho que achar nada, não pode proibir as mulheres e pronto". E acabou a questão, assim, ele não alonga, sabe. Então é muito difícil até nesse ponto de decifrar a mente dele, assim, eu tô achando um autor bem difícil de adivinhar ali o que que ele tá pensando. Ele tem ideias muito fortes, que eu acho que dá até para discutir e problematizar muitas delas, mas ao mesmo tempo ele é difícil da gente concluir algo a respeito dele, né. E acho que um outro ponto sobre o Submissão também, que a gente precisa falar, é que ele ficou atrelado por uma coincidência triste, né, um caso aí em relação ao massacre do Charlie Hebdo, né, o jornal satírico francês, que sofreu um ataque em 2015. 12 jornalistas morreram, se eu não me engano foram 12, vários outros ficaram feridos, né. E era um jornal conhecido por fazer charges, né, por ridicularizar algumas figuras ali do Islã, ou, né, ridicularizar acho que não é a palavra, mas fazer charges, né, charges mais críticas, enfim. E curiosamente, né, quando teve o massacre, a capa do Charlie Hebdo, daquela edição, era o Houellebecq, né, ele estava justamente lançando o Submissão, e aí a capa era ele meio caracterizado de mago, assim, como se fosse uma espécie de profeta, e aí até por conta do massacre do Charlie Hebdo, o Houellebecq cancelou o lançamento do livro, ele saiu de Paris, né, teve toda ali uma preocupação em relação à segurança dele. Naquele momento na França aconteceram outros ataques também, né, ataques, terroristas, ataque do Estado Islâmico. Então assim, só para falar que para a gente tem um impacto essa leitura, mas com certeza para o povo francês tem uma outra dimensão, né, são questões que para eles são questões muito mais próximas e muito mais sensíveis. Mas, enfim, acho que é isso, eu ainda, como eu falei, tô digerindo, tô pensando mais, mas ao mesmo tempo fazia muito tempo que um livro não me perturbava tanto, assim, então acho que vale aqui a menção do Submissão, do Michel Houellebecq, autor polêmico. E você, Caleb, qual a sua segunda escolha? A minha segunda escolha é outro autor latino-americano, indo contra essa colonização espanhola do país. Mentira, eles achei até que eles foram contidos nos espanhóis ali no Javier Marias, né, no Cercas também, né. Eu vou indicar um livro que eu acho que eu já falei aqui pra audiência, que tá no número 65 aqui da nossa lista, que a gente usou de pretexto aqui para fazer o episódio 100, que é o A Ausência que Seremos, do Héctor Abad, Héctor Feliciano Abad, autor colombiano, né, enfim, veio para Flip alguns anos atrás, e eu descobri enquanto eu pesquisava aqui para falar do livro, que tem um filme recente dele, de 2020, filmado pelo David Trueba, parece que tá no Netflix, então, só que o livro, vi críticas aqui do filme falando que o filme é mais emocional sobre a família do que político, né. O Ausência que Seremos é um livro autobiográfico, né, o Héctor Abad, ele vai contar, na verdade, a história, é um livro, uma forma de homenagear o pai, né, o pai dele, é um sanitarista, né, na Colômbia, ali na Colômbia, se a gente pensa dos anos 70, 80, né, o pai dele também chama Héctor Abad Gomes, né, o pai médico, sanitarista, ativista político, enfim, um pai caloroso, receptivo, né. Esse livro é uma das coisas mais emocionantes, assim, que eu li. Eu vi que já voltou uma nova edição, já tem uma edição de novo da Companhia das Letras, então, reforço aqui a minha indicação. Ele vai narrar essa história. O pai do Héctor Abad, ele em 1987 ele é assassinado a tiros, né. Para quem não conhece um pouco, né, a Colômbia não passa por uma ditadura como a maioria dos outros países latino-americanos, mas
ela passa por um período de turbulência que vai ali dos anos 70, passando muito pelos anos 80 e os anos 90, né, que por conta do narcotráfico, né, de lá que surgiu os cartéis, né, se a gente pensar no Pablo Escobar, no cartel de Cali, né, também, enfim, e a Colômbia, ela vira um lugar completamente instável, completamente perigoso. Se você está num lugar errado, na hora errada, podia explodir um carro-bomba perto de você. É um negócio inacreditável, assim, a quantidade de mortes. Se a gente pensa que a Colômbia também é o lugar onde tem as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que só recentemente, né, deixou de ser um grupo, enfim, meio que o grupo acabou, entre aspas, né, virou um partido político, né, se entregou. Então, existe esse conflito. Então, o livro é um pouco da tentativa do Hector contar a história do pai, né? Então, ele conta desde lembranças de infância. O Hector, ele por conta, né, da morte do pai, ele cresce numa casa de mulheres, né? Ele tem 4 irmãs. Ele é um garoto amado, enfim, mimado até pela família, né? Claramente. E tem esse pai, né? Esse pai é uma figura muito curiosa, assim, porque de certa forma, em algum momento, o Hector pinta ele quase como um super-herói, vamos dizer assim. Só que à medida que o Hector vai crescendo, começam os conflitos, a adolescência e todas as outras coisas, eu acho que o pai ganha uma outra. Eu acho que ele fica mais interessante, né? Ele foge dessa figura mítica da infância, de como ele imaginava, a forma como ele descreve o pai, para se tornar um cara mais humano e entender um pouco desse drama, do que ele tentava fazer nas comunidades, no que ele trabalhava. Ele era ligado a um partido político, não era um partido, mas era uma união de esquerda que chamava União Patriótica, e nessa década de 80 para 90, mais de 4.500 pessoas são mortas desse negócio. Então, é um negócio. A escala de violência, tudo bem que a gente vive hoje um momento muito difícil, né? Pensando no que a gente, enfim, todos os conflitos que a gente tem hoje aqui no nosso país, mas a escala de violência da Colômbia é um negócio assombroso e eu confesso que eu acho fascinante, fascinante de um jeito não do tipo, olha que legal, mas assim, era do tipo, cara, como que será que era viver nisso, né? Como é que você levava a vida normal, sabe? Diante de tudo isso. Fica aqui a recomendação, enfim, não é exatamente porque, né, eu já vi documentários sobre Pablo Escobar, vi documentários sobre futebol, né, enfim, para quem não conhece também essa parte, eu vi um documentário que era sobre o jogador, né, da Colômbia da seleção de 94, né, que faz o gol contra, né, que elimina a seleção. Essa história é horrorosa, cara. Assim, é terrível, porque assim, o documentário, Jô, até ele tem meio. Fala que pode não ter sido isso, mas assim, né, tipo, o Andrés Escobar, né, para quem não sabe, era um zagueiro, enfim, tinha uma identificação com essa seleção colombiana que surge ali nos anos 90, que encantava, assim, era uma dessas, era a seleção sensação, né, dos anos 90 ali, com Higuita, Valderrama, Rincon, Asprilla, o próprio Andrés, assim, era uma seleção maravilhosa, e ela chega em 94 super badalada, né? Joga mal e o Andrés faz um gol contra e poucos meses depois ele é assassinado, né? E dizem quem estava ali no lugar, ele foi numa boate, a pessoa que matou ele dizem que falou assim, isso aqui é porque você ter eliminado a seleção e tudo mais. O Andrés era um cara que não tinha ido para a Europa, enfim, tinha um orgulho, enfim, é muito curioso, assim, eu fico muito tocado com essas histórias sobre a Colômbia. É um país que eu tenho um fascínio, não só por conta do Gabo, mas por conta disso, né, assim, eu vejo o futebol explicando um pouco do mundo, e a Colômbia tem essa ligação muito próxima com o futebol. Penso até na série do Narcos, com os jogadores indo jogar com o Pablo Escobar, esse tipo de coisa, mas aqui é um retrato muito mais intimista, né? O Hector tentando recriar o pai, né? Recriar essa imagem, as coisas. Tem o contexto político, claramente, né? Mas é um relato emocionante, na verdade. Assim, é um relato
de um pai amoroso, assim, extremamente carinhoso, carismático, e esse filho que perdeu o pai dessa forma tão brutal, né? É uma tentativa de reencontrar esse pai, de recontar e de que a história dele não se perca, né? Assim, é muito... Quantas pessoas, né? Eu falei, foram mais de 4.000 pessoas, né? Quantas histórias aí a gente que não perdeu, né? E tem quando o pai, o pai é encontrado, né? Ele tá com um bilhete, né? No bolso, e é um trecho de um poema do Borges, né? Atribuído ao Borges, imagino que seja, pelo menos do que eu vi, que chama Epitáfio, né? Já somos el ouvido que seremos, né? Já somos o esquecimento que seremos, né? A ausência que seremos, né? Nessa ideia. Eu acho essa construção maravilhosa, assim, maravilhosa. Quando eu li o livro, essa ideia, né? Engraçada, né? Como mesmo um livro emocionante, o que me pegou foi um pouco dessa ideia, né? E continua, né? A poeira elementar que nos ignora e que era o Adão Vermelho, que é agora todos os homens, e isso não veremos. Enfim, tava no bolso dele quando ele foi assassinado, né? Que coisa mais... para onde que ele queria mostrar, para quem que ele queria mostrar, como é que você anota um poema e guarda no seu bolso, né? Só uma coisa ainda sobre o livro, semanas antes, por conta desse trabalho, enfim, não tinha tanto motivo, além de você ser um destaque político, né? Tem algumas outras relações políticas, o pai dele vai ganhando força, né? Então, enfim, tem um porquê, mas algumas semanas antes rola uma ameaça, né, de morte, e a família fica toda empolvorosa e ele continua fazendo as coisas dele, tenta tomar cuidado, e o Hector tenta reconstruir aquele dia e, de certa forma, até pensar como que poderia ter sido, né? Que talvez pudesse ter sido evitado. Mas, enfim, fica aqui o relato, assim, é um livro muito, muito emocionante, assim, muito bonito, e um pouco dessa reconstrução dessa Colômbia dos anos 80 e 90, que foi terrível, né? Foi um momento terrível, e acho que a gente precisa olhar um pouco para as nossas próprias histórias, né? Tentar reconstruir um pouco delas. Fiquei feliz que eu vi ele na lista. A Juliane que me lembrou, eu ia falar do Persépolis. Ela falou, pô, mas você viu que tem esse do Hector Abad que você gostou muito, e eu fiquei feliz que o livro tá de novo aí, então fica aqui a minha recomendação pro A Ausência que Seremos, do Hector Abad. Ju, qual que é o seu? Bom, eu vou falar de um outro quadrinho. Poderia falar do Persepolis ter roubado do Caleb, mas não. Eu já tinha escolhido o meu, que é o Fun Home, da Alison Bechdel, ou Bechdel, enfim, vocês escolhem aí como vocês preferirem, que saiu recentemente a sua segunda edição aqui no Brasil pela Todavia, né? Ele ficou bastante tempo esgotado, antes ele era da Conrad. Nos Estados Unidos, né, seu país de origem, ele é um livro de 2006. E aí, assim, é Fun Home, e o subtítulo é uma tragicomédia familiar, né? Eu estava comentando antes, né, do livro do Asterios Polyp, né, que tem essa coisa um pouco mais inventiva. O da Alison Bechdel, na verdade, ele é de uma safra, né, de quadrinhos que é cada vez mais normal, assim, eu acho que é o que eu mais leio, inclusive, que é essa coisa meio autobiográfica e, né, dos autores contando alguma história, né, tem muita coisa boa que sai disso, né. A gente tem o Maus como grande exemplo, né, que foi o primeiro quadrinho a ganhar o Pulitzer, né, e acho que talvez tenha ajudado a popularizar esse gênero. Mas, enfim, estou tergiversando aqui, porque eu posso estar falando alguma informação muito errada, porque eu não tenho esse estudo para dizer para vocês. Mas o Fun Home, então, ele usa, né, essa fórmula, né? A Alison Bechdel, antes do Fun Home, ela tinha umas tirinhas, ela publicava algumas tirinhas que agora saíram aqui no Brasil, que é as Dykes to Watch For, acho que é isso em inglês, que Dykes né, uma forma de falar, sei lá, sapatão, né, uma gíria, né, e aí são tirinhas sobre amigas, e é tipo um El World
versão quadrinhos, sabe assim? Desculpem a minha comparação, mas é um pouco isso. E essas tirinhas dela fizeram muito sucesso, né? Elas são ali da década de 90, né? A Alison, eu fiquei um pouco chocada quando eu descobri que ela já tem mais de 50 anos, porque pra mim ela está mergulhada no formal e ela tem a minha idade, mas não. O Fan Home, ele se passa, né, ali na década de 80, principalmente, quando a Alison está na universidade, acabou de chegar na universidade, e ela tá lembrando um pouco da história familiar dela, né? E o Fan Home, pra quem ainda não leu, tem essa brincadeira com o nome, porque ela vivia, né, com a família dela numa cidadezinha no interior, e assim, na parte de cima de uma casa funerária. Por isso o fun, né? Fun de funeral home, ao mesmo tempo que tem essa brincadeira de fun de diversão, né? E ela vai falar sobre, o pai dela acabou de morrer, né, nesse momento da história dela, em circunstâncias muito estranhas, não se sabe se ele de fato morreu, se ele se matou, fica um pouco nebuloso isso, se foi um acidente, né? E ela vai tentar lembrar um pouco sobre a relação dela com o pai, né? Que era um homem extremamente difícil, super fechado, e que a forma como ele lidava com ela e os irmãos era extremamente estranha, né? Então, essa casa super antiga que eles viviam, que parecia um antiquário, que tinha uma série de peças antigas, antiguidades. Então, o pai dele, a relação que ela tinha com o pai era basicamente ajudar ele a renovar esses móveis, restaurar. Não tinha uma coisa de conversa e tudo mais. E a forma ao longo da vida dela que ela conseguiu encontrar para se comunicar com o pai foi a partir da literatura, né? Quando o pai vê que ela gosta de ler e que ela começa a conversar sobre os livros, né? Então, uma coisa bem legal também do livro é que ele tem muitas referências, né? Então, é um livro que tem muito texto, né? Ele é um quadrinho bem caudaloso, assim, de texto e tudo mais. Como o outro livro dela que vem depois, que é o Você é Minha Mãe, que tem mais texto ainda, assim, e tem mais coisas de teoria até, porque ela fala bastante de Winnicott, né, no Você é Minha Mãe, mas nesse especificamente no Fan Home, ela vai falar muito do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que era o livro favorito do pai dela, né, então eu acho muito interessante como ela consegue relacionar a literatura e esse livro com episódios da vida dela, né, e ela vai fazendo esses links, assim, eu acho muito, muito bonito, assim. Então ela vai narrar, né, a vida dela nessa família totalmente disfuncional, mas não totalmente, né, porque, enfim, era uma família que, né, tinha um teto, tinha os boletos pagos, mas, assim, não era uma casa amorosa, né. E, enfim, o pai dela era homossexual, né, e a partir do momento que ela vai para a universidade também, e se assume como lésbica, também é um momento em que ela e o pai também conseguem construir um laço um pouco maior, então eles trocavam muitas cartas, por isso o assombro da Alison ser mais velha, né, e às vezes eles se ligavam, né, eles se telefonavam por orelhão, veja vocês, né, então, de fato, velha. Então a relação com o pai, né, ela melhora um pouco, mas logo ele morre, né? E aí o livro ele meio que tenta investigar, então tem algumas possibilidades do que pode ter acontecido, né? A gente está nesse momento, né, na história, os casos de AIDS, né, estão aparecendo, né, como a doença gay, aquela coisa super estigmatizada e tudo mais. Então se tinha a suspeita de que talvez o pai dela tivesse também doente. Então, assim, tem várias possibilidades, né? Mas, de fato, é um quadrinho extremamente tocante, muito bem escrito. Eu acho que né, porque, como eu falei, esse é um estilo atualmente que sai muita coisa, né, essa coisa meio autobiográfica. E ela tem esse diferencial de fazer relações com outras artes, então ela traz outras coisas para dentro do livro dela, faz relações e deixa ainda a coisa ainda mais rica, assim. Então recomendo bastante Fan Home, da Alison Bechdel. Lu, e o seu?
Segundo livro que eu escolhi está na posição 77, é o Necropolítica, do Achille Mbembe. Na verdade, é um artigo, né, que aqui no Brasil foi publicado pela N-1 em 2018. E eu não tenho nem roupa para falar sobre esse livro, tá, gente? Só já vou me desculpando aqui, porque vai ser incompleto e insuficiente. Eu li esse livro há mais de ano, mas vamos lá, porque foi uma leitura muito importante para mim. Então, se vocês ainda não leram, eu acho que vale muito a pena. O título completo: Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da Morte. Né? Então foi escrito pelo Mbembe, que é um camaronês, né? Um filósofo, aí, um dos maiores pensadores do mundo moderno, né? Do mundo pós-colonial. E ele basicamente vai escrever sobre as relações entre o poder e a morte. Né? Então, o ensaio dele parte da ideia de que a expressão máxima da soberania de um país reside no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Né? Então, basicamente, ele pega um conceito que já existia, que era um conceito do Foucault, de biopolítica, né, que é o poder sobre os corpos das pessoas, e ele elabora em cima disso. Ele fala que esse conceito não é o suficiente para a gente falar sobre o mundo moderno. A gente tem que falar sobre necropolítica, que é, de fato, o poder sobre a morte. Né? Então, como que o Estado tem poder para decidir quem vive e quem morre. Né? Então, por exemplo, se o Foucault falava muito sobre os campos de concentração e a questão dos judeus, o Mbembe vai falar sobre a questão racial, né? Sobre a população negra. E como todas essas ferramentas e essa lógica dos campos de concentração e do trabalho forçado, na verdade, era uma lógica do mundo colonial. Né? Então, isso já era feito com as populações negras há muito tempo. Só que naquele contexto era mais aceitável, porque estava acontecendo na África. Então é diferente de quando acontece na Europa. Né? Então ele está falando muito sobre como algumas pessoas, alguns grupos étnicos, algumas populações, a gente aceita melhor a morte. Né? A morte é mais aceitável em relação à política pública mesmo. E como essas mortes, elas não são um descuido ou um acidente ou uma consequência indesejada, elas são o objetivo. Né? Então, a morte de determinados grupos faz parte de uma política pública. E ele vai falar muito sobre a questão racial, né? O racismo como um mecanismo, uma ferramenta que permite essas estruturas de poder, né? Mas também muito sobre território, e isso me marcou muito, assim, como ele fala como se constrói territórios onde a morte ela é mais cotidiana. Então, pessoas que morrem em um determinado lugar ou são assassinadas, inclusive pelo Estado, né, pelo poder do Estado, não chocam, enquanto outras pessoas mortas em outros lugares têm uma recepção, né, e uma percepção diferente. Né, ele fala isso sobre a questão histórica, né, dos países, de todas as atrocidades que aconteceram no mundo colonial e na África Negra, mas ele traz isso para o mundo moderno. Ele vai falar, por exemplo, da Palestina. E eu estou lendo um livro nesse momento que fala sobre a Palestina, né, de uma autora palestina, e eu tenho lembrado muito do Mbembe, né? E se constrói na Palestina uma estrutura que permite, né, que esses grupos tenham menos direitos, né? Então eles são subgrupos, né? Os palestinos eles não têm os mesmos direitos que a população israelense, né? A outra população. Eles têm territórios muito bem demarcados, eles não podem ir para qualquer lugar, até as estradas, né? Para essa população elas são diferentes. Então é todo um mundo ali que se estrutura para demarcar mesmo essa diferença. Né? Existem espaços que são para essas populações, existem espaços que são para outras populações. Então, assim, é uma leitura que para mim mudou tudo, porque você muda a sua forma de enxergar o mundo e enxergar as políticas públicas e pensar que a morte é o resultado esperado é muito chocante. Né? Isso está sendo colocado na balança e estão se tomando decisões que levam a este resultado, né? Que isso não é um acidente, que isso não é um descuido.
né, elas têm esse objetivo, o objetivo da morte e da destruição de determinados grupos, é muito chocante, assim. Não é um livro fácil de ler, ele é um livro de um filósofo, né, tem ali algo muito complexo que é construído dentro dessa leitura. Eu, obviamente, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse livro para vocês, mas para mim foi um livro uou, assim, e eu li ele para a faculdade, eu li ele no início de 2021, talvez, no final de 2020. Então você pensar sobre necropolítica no meio da pandemia teve seu peso também, assim. Aí que você começa, ele não aborda isso, né, mas quando você começa a pensar no Brasil e na situação das favelas, né, das comunidades e na própria gestão pública da pandemia, né, então, de como a morte ela se tornou muito aceitável, né, os números, e a morte de determinados grupos, né, muito específicos, se tornou muito aceitável, né, e as decisões elas eram muito mais motivadas por uma suposta economia ou uma saúde do país, sem levar em conta o bem-estar, né, e a integridade de determinadas populações, é uma leitura bem cortante, assim, bem difícil de ser feita nesse momento. Mas é um baita livro, assim, não é um livro tão longo. Eu acho que vale, assim, vale o desafio, vale o esforço, mesmo para quem não está muito acostumada, como eu, a ler livros de não ficção, né, ou livros com essa proposta. Eu acho que é uma leitura bem impressionante, assim, eu gostei muito de ter lido o Necropolítica, do camaronês Achille Mbembe. Lu, só uma coisa, né, que você estava falando, enfim, esse livro é sensacional mesmo. Eu acho que ele tem uma qualidade também que ele não é difícil, porque era para ser um artigo acadêmico, né? Ele começa como um artigo acadêmico, que depois, né, aqui no Brasil sai como livro, acho que em outros lugares também. Mas, enfim, né, porque linguagem acadêmica às vezes ferra a gente tem que ler 5 vezes para ver se entendeu. Eu acho que ele tem essa qualidade de ser, não tô dizendo simples, mas assim, é compreensível, né? Porque, e ele parte dessa teoria do Foucault, que já era muito importante, né? E aí ele vai além, assim, é muito, muito interessante. E essa parte da Palestina também, na hora que eu li, assim, eu falei, puta, né? Porque é como se tipo, é o exercício da necropolítica feita, assim, é o exemplo perfeito, né? E no mundo atual, né? É. Você lê e parece algo de um mundo antigo, né? E na verdade está acontecendo lá, nesse momento. E acontecendo no Brasil também, né? De certa forma. Em todos os lugares. Mas do jeito que ele exemplifica. E ele vai falar também sobre a morte nesse jogo político, né? E nessa manutenção dessa hierarquia, na manutenção desse poder, dessa soberania do Estado, mas também a morte como libertação. E isso também me pegou, assim. Ele fala, por exemplo, sobre os homens-bombas, né, esses ataques terroristas onde você se sacrifica em prol de uma causa, né, e a morte nessa equação é você se libertar de uma realidade que ela é muito ruim, né? Sim. Que lhe é agressiva de N formas, né, que te violenta de muitas maneiras. Então, talvez a morte seja uma saída, né, seja uma saída melhor que a sua realidade. Então, quando você pensa na morte como uma solução, é muito triste, né? A gente vê como esse mundo foi construído do avesso mesmo, né? Como as nossas estruturas, elas são terríveis, na verdade, né? Eu acho que assim, a gente acabou, eu acho que não comentando muito sobre isso, né? Mas que são livros, eu acho que esse dos não ficção é o que melhor representa, né? Eu acho que o século XXI mesmo, né? Porque é isso, né? É a atualização da teoria do Foucault, que era muito eurocentrada, né? Sendo que, né, tem todo o resto do mundo, né? Problema dos franceses sempre, né? De achar que só tem eles no mundo. Mas de colocar, então, isso em perspectiva mundial, olhando para os países em desenvolvimento, né? Essa questão dos países que foram colonizados, né? E que até hoje sofrem com isso. E os outros livros que a gente escolheu, acho que de alguma forma tem essa brincadeira, né? De pensar o século que a gente está vivendo agora, assim, eu achei isso na lista eu achei interessante, né? Acho que é uma lista interessante mesmo. Mas a parte de ficção menor, né? De não ficção. Não ficção, né?
acho que tem a Svetlana, né? A Svetlana, a gente nova de literatura pra ela. Tem a Gideon, né? E tem o Homo Deus, O Sapiens. o Homo Deus Sapiens, o Piketty, a doutrina do choque, que conversa um pouco com dialoga um pouco, acho que da Naomi Klein também. Mas achei curioso, né? Porque é isso, né? Foram livros que o do Paul Preciado, Ju, que você tá aí pra ler também. Ah, é o Apartamento Não, Urano. então, tipo, é isso, né? Mas assim, eu acho que é isso, foi bem preciso mesmo, né? Nos temas. Sim. Quando eu vi a lista, eu dei risada, né? Porque, tipo, as minhas escolhas óbvias seriam... Porque coisas que eu li recentemente e não paro de falar seriam Não Me Abandone Jamais e Os Anos, né? Os Anos, tá aqui também. Aí, na hora que eu vi esse, eu falei, esses são os que eu não vou falar. Eu pensei em falar do Americaná. Ah, da Chimamanda, né? E tem o Franzen também, né? Tem as correções, né? As correções ou... As correções. Tem um Murakami aqui, Ju. Qual Murakami que tem? Kafka Beira-Mar. 500 páginas, nunca vou ler. Profundo, deve ser profunda. Só queria falar que na página 90 tem Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Achei curioso. Sim, mas eu entendo estar. Não, Ju, não é uma crítica do tipo, ai, não tem valor. Não, eu acho que tem que estar, acho que curioso tá esse e não o sétimo. Ah, tá. É porque o sétimo é muito grande, o pessoal da lista não chegou a ler, né? Não leu. Curtiu, né? Assistiu só o filme. Uhum. O filme não é tão bom. Não, o filme do sétimo é ótimo, ainda é dividido em 2 partes. A segunda parte é horrível, Ju. Vamos ter essa discussão aqui? É horrível, Não, gente. não. Ó, a gente não se importa com as pessoas que morrem naquela guerra. Você entende que um dos irmãos Weasley morreu? A gente deveria chorar muito naquele momento. Ninguém se importa. Eu me importo muito com o Lupin e com A Tonks. a Tonks, exatamente. Levantamos nossas varinhas eu fiquei para muito ela. triste. É, eu fiquei muito triste, cara. Eu acho muito frio. E eu acho a briga do Harry com o Voldemort uma coisa meio constrangedora, gente. Eu entendo, mas eu Aí ele gosto. vira uma poeirinha. É estranho, gente. É estranho. Oh, mas é mó aquela bonito, cena. assim, que ele vira assim, tipo, ele vira tipo de pedra, assim, sabe? Não sei, eu achei meio brega. É que eu não sei, acho que talvez eu goste mais do primeiro, não sei. Amo o primeiro, o 7.1. Eu amo aquele filme, é o meu favorito do Harry Potter. Mas o 7.2 eu acho difícil, eu acho bem difícil. O 7.1 é bom mesmo. Tem a cena da dança, né? Que é a minha cena favorita dos filmes. Acho maravilhosa essa cena, eu acho muito boa. Mas é engraçado, são 2 filmes que se tá passando, sabe, tipo, eu tô mudando de canal, se tá passando eu paro pra ver, assim, eu deixo pra assistir, assim. Mas normalmente é mais o primeiro mesmo, agora que você falou, mas eu não me importo tanto, assim, com acho ruim ou coisa assim, mas eu gosto. Tá faltando ódio pra vocês, hein? Vocês estão odiando muito pouco nesse ano. Mas, ó, hoje claramente já comecei indicando coisa que eu não li, hein? Então, assim, é o primeiro passo. É o começo de uma nova era. Eu tô impressionada com essa ousadia, cara. Caleb aqui nos últimos episódios reclamando que não tinha mais o que indicar, agora ele resolveu. Vou subverter aqui. Os próximos 100 episódios é o prenúncio do que virá, gente. Caleb. Eu li a sinopse. Pô, mas falei bem, vai. Achei a capa bonita aqui, ó. Acho que deve ter uma história boa. Eu não li, mas meu amigo leu e falou que é bom. Silvio Santos, método Silvio Santos. Foi um bom episódio, hein, gente. Foi um episódio gostoso aí. Episódio de comemoração, então. O que virá a partir do 101? Não, e assim, logo mais vai vir o 200 aí quando a gente fizer toda essa soma, hein? Talvez semana que vem. Assim, só quando você menos esperar, porque o 100 todo mundo já tava esperando, né? Agora o 200... Vai ser uma surpresa. Gente, lembrar vocês do nosso Apoia-se. Se vocês puderem apoiar aqui o nosso projeto, apoia-se / o nome do livro podcast. Para mais centenas de episódios aí, né? Mais centenas aí. Pô, papo sério, gente. Fazer isso aqui, fazer semanalmente é um prazer, mas assim, é difícil pra caralho. Então, dá uma força lá, né? Dá um. Caso, enfim, não consiga ajudar a colaborar lá com a gente, indica pra um amigo, indica pra algum outro leitor que você conhece e vai lá no Spotify, né?
Avaliem a gente no Spotify, das estrelinhas. Quantas estrelas, Caleb? 5 estrelas. 5, só aceitamos 5. Não, sério, gente, se não for para dar 5 estrelas, não, né? Muito bom, 1 estrela. Porra, Não, né? né? Pô, eu fui ver esses dias um comentário na Amazon, uma resenha. A pessoa comprou o e-book, deu 1 estrela e falou assim: não sabia que era livro digital. Porra! Ah, mano. Porra! E aí diminui a nota do livro porque a pessoa comprou errado e falou assim: pô, deu 1 estrela porque não sabia que o livro era digital. Não, e aí fica ruim pro autor, né? Que aí o autor cai no algoritmo. Aí fica ruim pra gente, pô, menos estrela não, dá 5, pô, 5 a gente merece. Vou dar uma dica, pega o celular do cônjuge ou da conja, né? Abre o Spotify, dá estrelinha pra gente também. Faz aí. Eu vou fazer isso também com a minha família aqui. Tem plano família aqui. Conseguiu pelo menos 5 avaliação aqui, hein? Siga a gente no Instagram também. Tô fazendo a publi toda aqui, gente. Pô, episódio 100 é justo, né? É justo. E aí comentem, né, qual brasileiro, né, 2 perguntas importantes aqui, quais brasileiros vocês colocariam aqui nessa lista de 100 grandes livros do século XXI, né, e também o que vocês esperam aí para próxima centena de episódios aí nossos, o que vocês querem ver por aqui. A gente sempre gosta de ouvir as sugestões de vocês, de tema, né, e porque é difícil fazer tema também, né, gente, vamos combinar. Mas a gente quer saber o que vocês têm vontade de ouvir também por aqui. Atender pedidos. Isso aí, gente. Boa semana pra vocês. Sobrevivam. É mais uma semana. Se cuidem, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.